Senhor Jesus, nós estamos aqui, continuamos a vir. Há algo em nós que nos diz que existe verdade nesse ajuntamento, nesse congregar, nessa esperança, nesse buscar, neste orar, neste confiar, neste entregarmos-nos a Ti. Existe graça, existe luz, existe poder, existe vitória para viver, existe coragem, existe capacitação, existe dom, existe renovação, existe o poder da ressurreição. Então enche-nos dessa vida que vem de Ti. Por favor, Tu estás vivo. Derramas o Teu Espírito sobre todo aquele que quer. Por isso, derrama sobre nós o Teu Espírito, a Tua luz e a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podem se assentar. Quando você é pai, mãe, especialmente quando você atinge essa realidade na existência de ver surgir como resultado da sua paternidade ou maternidade entes que procedem de você ou que você decide acolher e adotar porque são seus daí para frente. Tudo que vem à mente da gente é aquela ideia de que o que passou no passado da história humana não tem a ver com a gente. E o que a gente vê em volta acontecendo com outros casais, outras famílias, outros filhos e outras situações também, graças a Deus, não tem a ver com a gente. Se a gente tivesse esse tipo de reflexão antecipada, ninguém teria filhos. Ninguém. Se eu, por exemplo, não vivesse esse surto da paternidade que eu já vivi, porque é um surto, você tem que entrar naquele molde de expectativa de que o espaço-tempo pare e tudo que aconteceu com todo mundo no passado não venha acontecer com você, nem com seus filhos, nem com o seu casamento, nem com a sua família. Eu me casei exatamente assim. Isso era um assunto que, se passasse pela minha cabeça, eu repreendia em nome de Jesus. Sai daqui. Sai. Naquele tempo não tinha tá amarrado. Tá amarrado surgiu no início dos anos 90. Naquele tempo você dizia: o sangue tem poder. Está amarrado. Se eu puser o pé em cima de novo, faz o mesmo barulho. Vocês vejam como esse diabo aqui está programado. Então era o sangue tem poder. Sai! Agora, eu era assim mesmo pastor. Meu pai era pastor, fazia 5 anos. Quando meu primeiro filho nasceu, eu estava convertido há 3 anos e ordenado oficialmente pastor presbiteriano há 1 ano. Lidava e atendia gente o dia inteiro. Ia nas casas das pessoas expulsar demônios, orar com doentes, e às vezes os endemoniados eram crianças. E os doentes eram crianças. E eu me enchia de compaixão, oração, intensidade e uma gratidão enorme, porque aquela coisa não iria nunca chegar lá em casa. Esqueci de mim mesmo, que fui filho do meu pai e da minha mãe, e fui um diabo de filho.
Os coitados ficaram anos de joelhos. Eu chegava em casa às 5 horas da manhã, tinha sempre 2 pés para fora da cama, porque eles se revezavam. Papai, orava de 10 à meia-noite, minha mãe de meia-noite às 2, meu pai de 10 às 4, minha mãe de 4 às 6, até eu chegar. E eu não chegava. Eu acho que foi até um alívio quando eu fui embora de casa definitivamente, com 16 anos para 17, porque eles pararam de ter que ficar me esperando chegar. Eles só ficaram, foi naquela roda de oração incessante até eu voltar. E que angústias! Mas quando eu casei e tive filhos, a sensação que eu tinha, eu imaginava a vida para frente, aquela casinha quieta, tudo sossegado, os meninos de banho tomado na hora certa, a janta gostosa, a leitura da palavra, oração, cânticos, conversa, leva para a cama, põe para dormir. Eles crescem aprendendo o Evangelho, saberão se conduzir, nenhum problema lhes virá. Comigo aconteceu porque meu pai não era convertido, eu pensava. Minha mãe era uma presbiteriana legalista, o resto da família eram católicos alienados, e papai ficou muito ambicioso. Por isso, tudo somou e eu me tornei o que eu me tornei. Não era uma autojustificação, mas era quase que uma explicação para eu ter entrado naquele molde do qual só o Evangelho me tirou. Agora, com os meus filhos, não. Eles já vão ser criados nessa chocadeira do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho, do ensino. E eu fiz o dever de casa bonitinho. Mesmo, anos e anos e anos e anos. Desculpe. Tem que chamar as crianças, perdão. Coisa boa. Podem levar as crianças. Quem tem filhos de 3 anos para cima, podem seguir, por favor, ali. Isso. Então, eu fiz o meu dever de casa muito bonitinho. Eu me ocupei direto, o dia inteiro, atendendo muita gente, mas logo eu entendi que se eu não criasse atos, não parasse, não separasse, não houvesse um corte entre o chamado ministério e a minha família, iria ficar uma confusão, que era o que eu observava que acontecia na vida de todo mundo, da maioria dos pastores, dos que se dedicavam a esse serviço com sinceridade, e que misturavam tudo e a família se arrebentava. Eu digo, não, a minha não. Separava, eles iam, eles voltavam, tinha hora para tudo. Logo eu comecei a viajar muito, mas eu voltava e fazia aquelas dedicações exclusivas. Talvez seja melhor levar o neném até ali fora também, tá bom? Porque, coitadinho, ele não vai me compreender. Então, separava o máximo que eu podia uma coisa da outra. Eles foram crescendo. Quando chegaram na adolescência, todo mundo ia lá em casa e dizia, meu Deus, mas que coisa maravilhosa essa sua família. E eu olhava e ficava muito feliz. Meninos inteligentes, amigos, meigos, tratáveis comigo, uns com os outros, bonitos, saudáveis. E eu sentia uma enorme felicidade. Depois nós mudamos para os Estados Unidos para passarmos um primeiro período lá, de 2 anos, na Califórnia. E a mais novinha, Juliana, devia estar com 3 anos, por aí. E o mais velho, com uns 12. E nós fomos para lá, e foram 2 anos extraordinariamente agradáveis para o meu coração, para o deles. São memórias
inesquecíveis. O que estava com 12, hoje está fazendo 42. Então vocês vejam quantos anos se passaram. E eu completei 63. Quantos anos se passaram? Maravilhoso o período. Nós voltamos e minha vida crescendo, tudo que eu fazia, eu tocava as coisas. Parecia um dom de olhar para as coisas e as coisas acontecerem, de dizer isso é possível e aquilo brotar numa escala enorme, imensa, que se desdobrava incessantemente no Brasil, para fora do Brasil, em todos os tipos de áreas e atividades de ministérios. Aquilo que começou com 2 pessoas me ajudando, voluntárias em Manaus, agora chegou a um ponto de ter mais de 1.000 pessoas com carteira assinada e mais de 800 voluntários trabalhando numa ação ininterrupta, quase 24 horas, durante décadas. E eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa extraordinária que está começando a me dar medo. Eu comecei a falar com Deus assim, isso está começando a me dar medo. Os meninos ali foram crescendo, um deles engajadíssimo com o que eu fazia desde criança, logo começou a querer trabalhar lá, estudar à noite, desde adolescente, porque ele era apaixonado. Todo mundo louvava tudo que via. E eu olhava em volta, e mesmo as pessoas de famílias mais tranquilas, aqui e ali alguém me procurava, ô pastor, me ajuda, porque a minha filha e uma menina que eu tinha visto nascer, batizado, isso, dando um exemplo entre milhares. Minha filha está grávida do filho do diácono tal. 30 anos atrás isso era um problema enorme. Aí eslegava, chamava, nunca deixei nada disso vazar. Não tem ninguém para dizer que eu mandei ficar em pé, que eu contei uma história. Não, eu sempre tirei o manto e cobri e fui lavar os pés dos irmãos. Nunca, nem no céu e nem na terra, não tem diabo para dizer de mim que eu tratei as pessoas de um outro modo, senão esse. Mas eu via acontecer, eu via na casa de uma das pessoas que mais me inspiravam, a luta dele, dela, do pai e da mãe, com os filhos que eram meus amigos de adolescência e infância, um tormento para eles em vários aspectos, angústias. E de amigos do meu pai que ele louvava e eu via que eram pessoas extraordinárias, mas havia tumores, espinhas que iam crescendo, até virarem uma tumoração complicada, angustiosa. Ou você via aqueles pais dedicadíssimos aos filhos, mas que não conseguiam se encontrar um com o outro. E depois de um tempo a infelicidade deles, por mais discretos que fossem, ia contagiando a família, e os filhos começam a ser a expressão inconsciente do que os pais não querem tratar conscientemente. Aquilo eclodindo. A teoria do fenômeno, eu conhecia bastante, não vou dizer toda, porque ninguém conhece tudo sobre a natureza humana. Mas eu lia. Deixei de ler os teólogos, apenas eles, e entrei nos psicólogos, bem novinho. E quando comecei a criar os meus filhos, era Winnicott, que eu queria ver, aprender toda a psicologia melhor que tivesse infantil para lidar com eles. E fui incorporando outros, em cada outra fase da vida, lendo outras coisas, aprendendo antes que me acontecesse. Aí, eu fiz
40 anos de idade. Hoje em dia, alguém fazer 40 anos de idade não é nada, né? Tem muita gente que está ainda saindo da adolescência, com 40 anos de idade. Aliás, oficialmente, a ONU já estabeleceu que a adolescência agora vai dos 12 aos 40. Então, sobrou muito pouco tempo para a vida adulta no planeta. De 12 a 40. Estão declarando que agora essa é a nova medida de adolescência. Mas eu com 40, meu Deus, eu estava muito mais idoso do que hoje com 63. Eu me sentia um homem de uns 85. A minha vida era muito grave, muito séria. Havia milhares de pessoas que dependiam diretamente de mim, de dia e de noite, milhões indiretamente. Não havia lugar para um erro, para um deslize, para uma bobagem. A vida era grave, a vida das pessoas era grave, e o meu compromisso com elas de uma gravidade enorme. Então, também nisso eu estava inteiramente dedicado a fazer tudo certo. E a não ter medo dos desafios, entrar aonde eu sentisse que podia ser algo significativo para o Evangelho e para o que ele produziria na circunstância. Cheguei aos 40 e eu me lembro que dentre as coisas que subiram ao meu coração, uma delas, de duas importantes demais, veio essa. Meu Deus, o que vai ser da gente se eu tiver vida e viver mais 40 anos? O que vai acontecer com esses filhos? Aqui está todo mundo em casa, todo mundo bem. O que vai ser? Foi ali aos 40 anos que tudo que não tinha acontecido até então começou a acontecer. Em cadeia. Logo no início daquele ano, a primeira notícia, mais ou menos em maio, que mudou completamente o olhar da família acerca da sexualidade humana em família. E demandou uma adaptação que não acontece do dia para a noite, nas famílias em que acontece, onde existe muita consciência, amor e respeito uns pelos outros, ainda é um processo de uma dor profunda e de uma incapacidade enorme de posicionamento, de saber exatamente qual é o seu lugar naquele novo conjunto de realidades. Ninguém mudou, ninguém matou ninguém, ninguém fez nada com ninguém, alguém só confessou o que sentia no coração. E aquela constelação toda harmônica começou a encontrar, a fazer perguntas sobre, e eu, e comigo? O que está acontecendo? Tem algo para eclodir? Aí as eclosões começaram a vir. Disparada, a mais poderosa de todas elas, é que aconteceu comigo. Que cheguei à conclusão no coração que, conquanto aquela família fosse extraordinariamente maravilhosa e a nossa conjugalidade como centro da família fosse de profunda amizade e harmonia, faltava entre nós o essencial e que eu achava que não seria o bastante para que nos próximos 40 anos eu aguentasse a vida. E a principal agonia é: eu não quero fazer nenhuma loucura que macule o Evangelho, nem a palavra da vida que eu venho pregando desde cedo, com toda a sinceridade. Mas chegou um ponto em que ou era o tratamento daquilo, ou era só o adiamento de uma coisa muito pior em alguns anos adiante. Eu resolvi tratar.
E alguns não estavam vivos à época, mas os que estavam lúcidos e conscientes à época sabem o que aconteceu. E como decorrência daquilo, aquele relógio suíço que não adiantava e não atrasava, que era aquela estrutura familiar gostosa, meu Deus, entrou em colapso. Ninguém com ódio de ninguém, ninguém com raiva de ninguém, ninguém com nada de ninguém, mas todo mundo sem saber mais quem era no meio daquilo tudo. Aí fomos sofrendo até o ano de 98, e no final de 98 o sofrimento arrebentou-nos. E aí se tornou uma coisa de escala nacional, para todos os lados. Foi uma dor aguda em todos. Os filhos ficaram querendo saber quem eles eram no meio daquilo tudo e quem eu continuaria a ser para o mundo, para eles, para mim mesmo, depois de tudo aquilo. Eu não sabendo o que fazer, porque todo mundo me dizia, ainda bem que é com você, porque você sabe o que fazer. Eu saberia para a Rainha Elizabeth. Eu tinha sabido para um monte de presidentes, senadores, não sei o que e tal, mas no teu dia, na tua hora, quando aquilo tudo acontece, eu não sabia o que fazer. Aí a única coisa que eu pude fazer foi pegar todo mundo e levar para fora daqui e dizer, pelo menos tem uma coisa que eu sei, nós vamos ficar juntos. Isso eu sei. E eu sei que eu sou o pelourinho desse encontro e dessa possível rotatividade. Hoje eles estão acorrentados a mim pela dor, mas sempre estiveram pelo amor, pela bondade e pela amizade. Isso vai voltar a acontecer. Eu não sei como, eu não sei quando. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que nós vamos continuar juntos. E isso faz 20 anos. E foi o melhor período da minha vida. Às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho saudades do passado. Eu vivi muitas vidas até aqui. Eu tenho uma infância paradisíaca. Aí depois uma remoção drástica do paraíso para uma angustiosa situação de mudança para o Rio, para Copacabana, por causa do golpe militar e do que aconteceu com meu pai em razão daquela intervenção. E como a vida ficou difícil lá para eles, eu não vou contar os detalhes, mas ficou horrorosa para todos nós. E foi horrível em muitos aspectos dentro de mim, até eu encontrar para mim o Evangelho. Aí iniciou-se um processo de pacificação interior e de alegria explosiva, incendiada pela revelação do reino de Deus e pela certeza de que eu tinha sido feito para anunciar a palavra da graça de Deus no mundo. Eu não tinha a menor dúvida. Aí até aos 40 anos, aqueles 22 anos intensíssimos e seguintes, com tanta coisa linda acontecendo no mundo e na terra, conforme tudo que eu disse introdutoriamente, onde eu olhava, tocava ou falava, as coisas todas iam brotando, brotando e brotando, até a vida mudar. Sem semeadura, sem justificativa, sem dizer, esse cara semeou isso, está colhendo agora. Não, eu semeei o oposto. E estava vindo um resultado de outra natureza. Era muito esquisito.
Eu só não perguntei se Deus era Deus, porque eu não nasci para fazer essas perguntas. Elas são idiotas demais para mim. Ou se o Evangelho era verdade, não chegou nunca, eu tive condições de chegar aí. Mas eu só fiquei em perplexidade, dizendo, Senhor, me diz como é que eu saio disso aqui. E olha, doeu. A Adriana chegou 2 anos depois dessa calamidade pública ter se instalado. Ela já me conhecia desde os 18 anos dela. E agora viemos a nos conhecer com ela fazendo 43. E eu entrando nos 45. Ano 2000. De lá para cá, ela viu tudo. E ela viu muito. E ela foi disparado, sem comparação. A pessoa que mais me fez crer, mais me ajudou a crer, mais renovou a minha esperança. Aquela quantidade enorme de beijos, de abraços, de mão na cabeça, de oração silenciosa dela por mim, quando ela me via derramando lágrimas em silêncio. Ela sabia o investimento todo de amor de tudo que tinha sido feito. E agora todo mundo perdido, angustiado, sofrendo, desconectados. Sentimentos estranhos, impossíveis da gente imaginar que um dia aparecessem no coração dos implicados, começaram a surgir. Foram tantas coisas, que ninguém aqui tem ideia, nem de longe de quantas elas foram, e da sucessão delas, e como a opressão vinha de cima, de baixo, de todos os lados, você, aonde pisava, doía, ou o chão afundava. E a impotência era total. A hostilidade que você nem sabia por quê e nem entendia aquele volume, até aqueles que diziam que te amavam enlouquecidamente, na mesma medida passaram a ser teus perseguidores. Aquela situação me deixava absolutamente sem futuro, sem tarde para amanhã, sem noite para tarde. Eu só tinha ela. Literalmente. Eu tinha os filhos, mas os filhos estavam tão desesperadamente necessitados de algo que teoricamente viria de mim, mas que eu também não tinha. Naquelas circunstâncias, dava o que tinha, arrancava a alma, tirava pedaços do coração e doava todo dia, para eles comerem, para eles se alimentarem, para ver se eles viviam. Mas não era o bastante. Aí eu sentei na beirada da cama, com um tamboretezinho pequenininho, e comecei a escrever. Comecei a escrever, a Adriana fazendo as coisas para lá para cá, e eu escrevendo. Aí eu já tinha feito o Nefilim. Quando eu a conheci, eu estava me salvando escrevendo Tábuas de Eva. Aí eu tinha acabado de escrever a sequência daqueles 2 livros, um terceiro chamado Em Busca de Issa, que depois de estar com quase 400 páginas, teve um pico de luz e eu não tinha feito backup, queimou tudo. Aí eu dei uma de crente, falei, vai ver que o Senhor não queria, deixa para lá. E não escrevi mais nada até hoje sobre aquilo ali, era para ser. Aí comecei a escrever no banquinho, no tamborete, no nosso já então quarto, o Enigma da Graça, depois o Sem Barganhas com Deus, um atrás do outro.
Ficava horas naquele banquinho escrevendo na cama. Depois, começamos o Café com Graça. Meu Deus, só Deus sabe o que era ir pregar no Café com Graça. Com o inferno te acossando de todos os lados. E por dentro e por fora. E você chegar ali, abrir a palavra. E pregar a palavra. E voltar dizendo, ó Deus, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. O dia inteiro. E os anos passando. Aí, um dos filhos, totalmente angustiado, começou a tomar drogas pesadas. Foram 2, 3 anos de um sofrimento atroz com ele. Ele não queria nada pequeno. Eu chegava ao ponto de dizer, pelo amor de Deus, fuma maconha, cara. Não, eu não gosto, isso é muito fraco, é coisa de... Só queria era coisa pesada. Que inferno. Aí, sem nada, não tínhamos nada. Mas o que sobrou, eu juntei, vendi para pagar um tratamento numa boa clínica para ele. Depois ele sai, pede para ficar um tempo fora, 1 ano. Ficou na Califórnia, com saudade dos tempos da infância dele. Depois voltou e foi começando a se arrumar. Quando ele estava começando a se ajeitar, morre. Um acidente de atropelamento. Que dor. E tudo era dor, para todos os lados. E tinham coisas que pareciam que não iam embora. Quando você achava, dizendo, agora eu fiquei livre disso, voltava, e voltava, e voltava. E aquele privilégio que era para milhares trabalharem comigo, se transformou em opressão. Mais ou quase 500 processos trabalhistas em cima de mim, que só fazia era dar sopão, ajudar as pessoas, não tinha fins lucrativos, nunca ganhei nada, de nada. Diabo nenhum pode dizer o contrário. E era oficial de justiça, às vezes 3, 4, 5 no mesmo dia. Você não podia descer na portaria, eles estavam lá esperando. E aí tinha aquelas hordas de jornalismo de carnificina, que de 3 em 3 meses tinha um retorno ao mesmo tema, e lá vinham eles em cima, aquela loucura. Ou então as piores notícias de jornal que você possa imaginar envolvendo o seu nome, você olhava e dizia, meu Jesus, como é que eles inventaram isto? Isso que todo dia vocês me vendo no Papo de Graça, as pessoas me perguntam lá, Pastor Caio, Jesus vai voltar quando? Aí eu digo, escreva aí no portal, Jesus vai voltar quando? Aí tem lá 860 respostas. Pastor Caio, estou com hemorroida e meu marido quer sexo anal, o que eu faço? Escreva lá, anais do sexo, você vai encontrar. O que você quiser. Estou com piorreia, meus dentes estão caindo, estou com vergonha de beijar minha mulher. Está lá, vai lá, escreve. E o povo, eram assim 20, 30, 1000 e-mails por dia. Houve períodos de virem 70 mil. E não tinha banda larga, era telefonia. Aquele negócio ficava 1, 2 dias descendo. Aí eu ia lá e começava a responder, entrava pela madrugada, até de manhã cedo. Adriana é minha testemunha. Fazendo. O Lucas morreu e eu falei, então eu vou pregar. Aí pregava de segunda a segunda, e pregava de manhã, e pregava quando eu podia. Eu não queria outra coisa a não ser pregar, ou então eu corria para a praia em Copacabana e nadava até o Meridian, ou até o Leme, e voltava. Eu sabia, eu não queria nem pensar em coisa alguma mais, só dizendo, Senhor, tudo aquilo que foi tão lindo acabou
como é que aquilo acabou? Aí, no meio de um monte de convites para mudar para os Estados Unidos, para dirigir uma super organização americana, ou de ser professor num grande seminário teológico em São Paulo, ou isso, aquilo, e tal, e eu não queria nada daquilo, veio um convite pessoal do Rômulo e do Luciano, aqui de Brasília, meus amigos, que disseram, não vai para lugar nenhum não, vem para Brasília. Você vai ser muito feliz lá em Brasília. E eu estava com a Adriana no Recife quando esse convite chegou. E aí nós voltamos para o Rio e eu marquei uma data para vir aqui menos de um mês depois, na casa dele. Falei, reúna uns amigos na sua casa. E chegamos lá, havia umas 110, 120 pessoas aqui no Lago Sul, na casa dele. E eu falei, depois disse, se nós viéssemos para cá, qual seria a intenção? Que seria começar algo chamado O Caminho da Graça. E que seria assim, leve e tal. Fui descrevendo tudo. E disse, quem quiser continuar, nós vamos, a partir da outra semana, continuar. E fomos aqui para o Hotel Fenícia. E numa quarta-feira à noite, a Adriana, eu, ele, a esposa e alguns outros amigos, creio que o André Barcelos também estava no som, fazendo o teclado, o Jack. E fomos aqui para o auditório subterrâneo do Hotel Fenícia. Começamos lá com umas 200 pessoas, fomos até domingo, ficou lotadíssimo. Aí fomos para o SEMA e na 2 semanas depois para o La Salle. E o La Salle encheu e nós ficamos 7, 8 anos no La Salle. Enquanto isso, nós mudamos para a mesma casa onde estamos até agora. Que foi testemunha, foi um altar. Aquela casa é um altar de todas as graças e transformações que se visibilizaram, se materializaram uma a uma, dia a dia, na nossa vida, bem devagar. Com tudo, muito passarinhos. Os passarinhos foram testemunhos lá de tudo aquilo. E enquanto isso eu fui fazendo aquele jardinzinho com coisas que sobravam da rua, cascalhos. Começamos a ver em VTV com uma câmera que só transmitia verde. Fomos fazendo. O que puder a gente vai fazendo. Com o recurso que houver, nós vamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque domingo passado, quando eu saí daqui, e estava indo para casa, a Adriana não pôde vir, lembram? Hoje ela veio, ela está sentadinha, escondida, eu creio que aqui atrás, porque ela está com muita coriza. Hoje à tarde deu uma renovada na coriza da bichinha. Aí, e a Lute estava me levando para casa, ao encontro dela, quando ela falando, e eu ouvindo o que ela estava falando, eu fui olhar o meu WhatsApp e tinha uma mensagem da minha ex-mulher, mãe dos 4 meninos que eu pessoalmente gerei. E ela estava dizendo, quando você puder me liga, porque o nosso filho tal está com um problema sério. Aí eu esperei chegar em casa. No passado eu iria parar o carro, ligar na mesma hora. É que você vai ficando confiante. Falei, em casa eu ligo. Só falei para a Lute. Falei, desculpa, eu me distraí aqui um pouco, porque eu li isso, mas em casa eu cuido disso. E fui para casa com uma estranha alegria. Estranha alegria. Depois de você ver
centenas, até milhares de coisas que chegaram na sua vida com a pior cara, ou com o pior anúncio, ou com um anúncio negativo. E você que tinha vivido 25 anos de bonança, agora está no meio desse triturador de vida, e tudo parecia açoite demoníaco, diabólico. Pegaram você para ser um Jó não tão isento, não tão inocente quanto o Jó da Bíblia, mas exageraram. E naquele período, tudo em você gerava aquela angústia. Mais uma coisa, meu Deus, vai se somar aquela outra, como é que é? Tudo se somava tudo para o mal, tudo se adicionava tudo para o mal. E agora, depois de ter visto, especialmente nesses últimos 12 anos, aqueles males se convertendo em bem, em bem, em bem. E pelos caminhos mais inimagináveis, Deus sabe quantas tramas de coração paterno eu fiz. Vou promover isso, que vai ser legal, pode acontecer isso. Era legal a beça, sempre foi, nunca não foi. A gente se ama. Mas as minhas expectativas não foram nunca atingidas por nenhuma das minhas melhores ideias. Foram sempre as coisas ruins que aconteciam, que me deixavam assustado e que logo depois eu ia vendo que no meio daquela calamidade havia o mais terno amor de Deus em tratamento. Aí eu vi tanto, eu fui vendo tanto, que quando a coisa chega assim eu já digo, opa, aleluia. Estamos chegando numa solução melhor. Tem algo bom vindo por aí. Tem algo bom vindo por aí. Tem algo bom vindo por aí. E não deu outra. Que coisa boa aconteceu com aquele filho amado essa semana. E com os que com ele se envolveram. Eu ia para lá, aí no dia de ir praticamente, eu e a Adriana conversando, orando, eu já estava com isso firmado no meu coração, decidi não ir. Falei, não vai ser a minha ida que vai fazer nada melhorar, deixa eu ficar aqui, quieto, orando. E desde sexta-feira eu só recebo boas notícias. E no carro para cá, eu vinha com a Adriana dizendo quanta coisa boa foi resgatada de domingo para cá. Nesse nível dessas relações com os implicados lá, quanta coisa maravilhosa. Agora, o melhor de tudo foi ter aprendido genuinamente a me gloriar nas minhas fraquezas. Porque, gente, eu fui muito louvado pelas minhas virtudes, muito. Vocês não têm ideia, vocês estavam longe demais. Mas quem estava ali, era quase um culto, a minha infalibilidade. Teve um tempo que eu estava começando a crer. Que todo mundo fazia coisas que não devia fazer, mas eu tinha também sido chamado para não fazer nada errado, porque estava tudo certo. E eu examinava a consciência para lá e para cá, tudo em paz, tudo certo. Cuidados enormes com a minha língua, com o que eu dizia, com o que eu pensava, com o que eu sentia. Tudo tratado diante de Deus na luz, buscando sinceridade, verdade e pureza. De repente, o dilúvio cai na cabeça. Mas o dilúvio era imprescindível. Por uma razão simples. Ninguém, gente, aqui eu estou terminando em 5 minutos. Ninguém aprende Deus mesmo. Ninguém aprende a fé mesmo.
Ninguém aprende a certeza do livramento, de fato. Ninguém entra em estado de confiança, que não se impressiona com os cenários, nem com as ocorrências, mas crê que tudo vai contribuir para o bem, porque você ama a Deus. E porque você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. E você só responde a esse amor com uma alegria de continuidade em tudo. Eu estava olhando aqui, olhei há pouco ali à esquerda para os meus queridos amigos, o Henrique Pisolato e a Andréia, a quem eu conheci na Papuda. Estava lá em casa, chegou um carro da Polícia Federal, estava entrando no ar, no Papo de Graça, feliz da vida. Me chamou a minha filha Juliana, veio, pai, ela não sabia o que era, mas sabia que não era bom. Pai, tem um carro da Federal, lá fora, 2 homens querendo falar com você. Aí eu fui lá, tranquilo. Bom dia. Aí eles, a paz do Senhor, reverendo. Aí eu olhei, o mais novinho estava com os olhos marejados. Eu abri o portão. Aí ele falou, o senhor me perdoa. O senhor me perdoa, mais novo. Eu não queria fazer isso. Eu falei, o que, meu filho? Aí o outro falou, esses pais é um monte de bandido para a gente prender e manda a gente para sua casa. Aí eu falei, o que é? Não estou entendendo. Ele me mostrou o mandado de prisão para mim. Falei, para mim? É. Estava lá com eles desde o dia 4 de março. Eles foram cumprir no dia 24 de maio porque ninguém queria ir. No dia anterior decidiram no Palitinho. Então amanhã a gente tem que ir porque não tem jeito. Aí foram os 2. E um deles era crente. Estava triste, chorando. Aí eu fui com eles. Por que eu falei no Henrique? Porque assim que eu entrei lá, que fecharam a porta, uma das primeiras pessoas com as quais eu encontrei foi ele. E eu olhei para ele, foi na biblioteca que a gente se encontrou. Sentamos, eu estava lá, sentado, ele andou em pé, pegou um livro para lá e para cá, eu falei, oi, tudo bom? Aí ele, enfim, começamos uma conversa, ele sentou. E eu saí, graças a Deus, 4 dias depois, foi quase que um erro jurídico aquilo. E eu amei. Era uma coisa esquisita, eu estava lá, minha mulher sabe. Ela foi me visitar e falou, pelo amor de Deus, parece que você está gostando. Eu estava. Eu estava gostando. Eu digo, pelo amor de Deus, esse pessoal não sabe o bem que eles estão fazendo a isso aqui. E quando a minha filha Bruna chegou lá, ela e a Lute estavam lá naquela correria, para lá e para cá, com vários outros, e ela chegou lá dentro, como advogada, e foi me dizer que não iria dar para eu sair no sábado, que provavelmente só na segunda. Foi uma vibração extraordinária. O povo lá, o pessoal que ouviu, disse, que bom, você vai ficar com a gente. Então, ó, culto, tem culto já e tal. E o Henrique estava lá, ele viu como era. E não houve um segundo que a minha mente tenha dito assim, ai meu Deus, agora eu vou ter que comer essa xepa. Porque ela não é legal. Não é legal mesmo. Aí você bota ali, prova, não tem gosto. Aquela coxa de galinha parece outra coisa. Não tem gosto. Aquele arroz empapado, enfim, as variações são mínimas. E o gosto é nenhum. Aí vem aquela xepa lá, a primeira que eu comi foi a da noite, eu já entrei 4h30, aí comi, e eu olhei para a xepa, falei, puxa vida, se fosse lá em casa eu ia reclamar, dizer que a cozinheira perdeu a cabeça, surtou.
Mas está aqui essa xepa, é a única que eu tenho, e obrigado, Jesus, e fazia ficar boa. E eu digo, eu vou encher essa barriga, não vou ter fome meia-noite. Primeira noite, conversas, quase a noite toda conversando, orando, com mão na cabeça de alguns, e oração por outros, e aconselhamento, e não foi. Bem, concluindo, o meu amigo, querido amigo Henrique, está aqui, com a Andréia. Os nossos irmãos aqui entraram no processo, eles já tinham feito uma viagem enorme, jurídica, estavam faltando algumas entradas para que ele chegasse e pudesse estar aqui com a gente. E foi o que aconteceu, acho que 1 mês e meio depois, ou 2 meses depois no máximo, e ele já estava fora. Aí depois outro, com quem eu tenho falado regularmente, era meu colega de cela, lavou a minha roupa aqueles 4 dias. Muito querido, conseguimos tirá-lo, está bonito, barbado. Ele me manda uma foto toda semana, está ficando bonitão. E aí começaram a sair outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, quando uma coisa vem com cara feia, eu já sei que é o oposto. Não me faça cara feia porque eu estou crendo o contrário. Em outras palavras, a coisa mais difícil é você aprender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa que é a coisa difícil. Porque a gente passa a vida pensando que o caminho de Deus para nós, alguém nos enganou, muitos nos enganaram com essa magia. Tanto mais quanto sejamos de Deus, mais isentos de dor, de contrariedades, de sustos, de surpresas, de injustiças, de loucuras, de traumas, nós seremos. Algumas das criaturas mais monstruosas que eu conheço são aquelas que foram poupadas de tudo. Um pai muito rico, aí vai pagando a liberdade dos filhos, vai subornando, vai chantageando, vai comprando. O cara não passa, mas ele compra o acesso. Não entra na faculdade, mas ele bota lá dentro. Não diz que vai fazer o favor de aprender a dirigir, para tirar uma carteira, mas o preço tem que ser um carro extraordinário para premiar o vagabundo, porque não fez mais do que a obrigação dele. E assim, quando você vai criando todas essas facilidades, tentando poupar a vida e tudo e todos de qualquer calamidade, porque você julga que você pode, você só está atrasando para sempre o crescimento dessas criaturas humanas por uma razão básica. Nesse mundo caído, onde a gente tomou do fruto e instalou ambivalência dentro de nós, onde o querer fazer o bem está em nós, não porém o poder de realizá-lo. Nesse mundo caído, onde as nossas vontades quase sempre são caprichos, e até as nossas melhores orações são egóticas, são todas baseadas no nosso bem-estar. Incapacitados que somos de dizer, isso não é o ideal para mim, todavia será bom para milhares de outros. Então, que fique ruim para mim temporariamente, mas que milhares sejam beneficiados. Essa oração praticamente não existe na Terra. E ninguém aprende o Evangelho a não ser: quer ser meu discípulo?
negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu cheguei a pensar que eu estava seguindo a Jesus sem cruz. Jesus, obrigado, porque, meu Deus, 25 anos de mamata, parece que eu já nasci depois da ressurreição dos mortos e que eu sou um discípulo sem cruz. Tolinho. Eu tinha, não que saber isso aqui de cor, mas no coração, que está dito assim: e para que eu não me ensoberbecesse. Hoje eu olho para trás e dou graças a Deus por tudo que aconteceu, porque o caminho da soberba seria inevitável. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Olha, na minha, foi uma plantação de mandacaru, de planta de cacto. Eu estava já com inveja de Paulo, digo, bota umzinho aqui no... enfia na bunda, mais uma, para onde eu era espinho para tudo que é lado, até respirar tinha espinho, eu digo, ai Jesus, é espinho demais, assim também, eu não aguento, espinho na carne, pesou na mão, mensageiro de Satanás, para me dar na cara todo dia, pá, e pá, e pá, mas meu Deus, foi ali que eu comecei a gostar mais ainda do rock, da série do Stallone. A filosofia dele, o que importa não é o quanto você bate, o que importa é o quanto você aguenta apanhar. Aí estou eu lá, mas no pau, não parava. A gente orava, Senhor, que isso tenha o seu fim. Eu e a Adriana. A gente não, acho que está chegando ao fim. É uma estação, vai passar. E vai. Quando eu pensava que estava passando, lá vinha o outro. E pá! Oh, Jesus! Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Você veja como essa coisa precisa ser contínua, para que a gente não se exalte. Nós nunca estamos curados enquanto estamos no mundo. Nunca. Nunca. Jamais. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta. Isto aqui eu conheci e estou conhecendo como nunca. Eu estou pregando o Evangelho da Graça, foi a única realidade que eu preguei na vida, o mesmo Evangelho da Graça, desde 18 anos de idade. Mas o conhecimento disso, para mim, você só internaliza quando perde tudo, quando entra em fraqueza, em impotência. Até então, você confunde graça com conforto, com facilidade, com um monte de coisas. É só quando tudo acaba que você entende o que é a graça. Não tem nada, mas ela está ali. Você não pode nada, mas ela está ali. Você está fraco de tudo, mas ela não te deixou. Você perdeu tudo, mas começa a ganhar coisas que não ganharia se tivesse ainda aquilo que você perdeu. Certas coisas têm que sair para entrar outras. Certas ilusões
precisam ser expulsas para que determinadas realidades e verdades se plantem, se enraizem, se aprofundem em você. Certas perdas precisam acontecer para que você estenda a mão ao invisível. Coroas têm que ser quebradas e transformadas em pó, para que você se glorie exclusivamente na graça de Deus. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Por isso, Paulo diz, e eu digo a você, de boa vontade, eu me glorio e me gloriarei nas minhas fraquezas. E são muitas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, me fortalecendo na minha fraqueza, me dando poder na minha impotência. Pelo que nunca pensei que hoje eu sentiria muitas vezes prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias. Se o cara que fica me injuriando de longe não sabe os gozos que ele está me produzindo. Eu sei que por trás das maldades está sendo engravidada a graça de Deus que misteriosamente vai se derramar sobre mim. Por isso sinto prazer nas necessidades, na impotência, no que você gostaria e não pode. É bom não poder, é bom não conseguir. Sinto prazer nas perseguições que eu não busco e que venham sobre mim de maneira casuística ou perversa, só me acumulam graça. Sinto prazer nas angústias por amor de Cristo, que são essas angústias que você também tem quando você vê o estado das coisas. Por exemplo, nos últimos tempos, eu voltei a andar com uma imensa angústia por amor de Cristo. Quando eu vejo a morte da fé no mundo, como até aquilo que não era evangelho, mas que ainda era um pouco de evangelho, começou a sumir de todo lado. Quando eu olho em volta e vejo os cristãos cheios de ódio, de raiva, querendo pena de morte, querendo violência, intolerantes, malignos, perversos, fazendo tudo isso em nome de uma moral superior de Deus. E eu vejo essa miséria, eu vejo essa gargalhada do diabo, ouço o inferno celebrando a vitória do anti-evangelho contra a palavra do amor, da graça, da vida, da misericórdia e da reconciliação, e que me dá um imenso pesar e dor, muitas vezes uma sensação de ter corrido em vão, quando você vê a miséria se instalando. Mas eu sinto também prazer de não estar dessensibilizado. Sinto prazer de poder estar vivo para sofrer essa hora, para poder gritar contra essa hora, para poder ficar até só no meio dessa hora. Esse é um privilégio. No meio de toda essa loucura, não perder a lucidez, nem diminuir, nem adaptar a consciência do Evangelho, a miséria dessa hora, ao domínio odiento que prevalece nesse tempo. Pelo que sinto prazer
Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Era o que eu tinha a dizer a vocês hoje aqui. Faça o melhor proveito. Está doendo? Processe. Se entregue. Não à lamúria, não à dor, mas a certeza esperançosa de que passa. Gente, tudo passa. Não perca a cabeça. Não desista. Aplique-se ao que você puder. É só uma coisa pequenininha que você tem. O que sobrou? Para um cara que tinha o mundo inteiro nas mãos. Se eu quisesse, eu falava 10 vezes por dia com o João Roberto Marinho, do celular dele. Ô, Caio, como é que vai, meu irmão? A gente está precisando se encontrar com quem quisesse, em qualquer lugar, com Billy Graham, com qualquer um, com tudo sim. Aí acaba aquilo tudo. Só sobrou aquele tamborete ao lado da cama e um laptop furreca que travava. Foi o que sobrou, é daqui que eu vou partir. Tudo de novo. Eu me lembro de um amigo que veio me consolar e falou: que pena de você. Vai ter que reiniciar um longo e interminável caminho de dor para o resto da sua vida. Eu falei: meu Deus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Porque eu estou precisando de uma coisa tão ruim que tudo que acontecer menos ruim do que isso é glória. O que sobrou? Pega o que sobrou. Traz os teus 5 pães e 2 peixinhos e coloca nas mãos dele. E vamos começar tudo de novo. Não desista, nunca. Pode ser que hoje você esteja me ouvindo falar isso e você seja tão confortável que você nem conceba o que eu estou falando. Amém. O que é maravilhoso disso é que a gente não precisa buscar nada disso, entendeu? Ao contrário, viva de uma maneira que de tal modo e tão dedicadamente que, se possível, isso não te alcance. Nada disso. Agora, vai te alcançar. Faça o seu melhor, não busque, não procure. Fique sabendo, todavia, que vai te alcançar de um modo ou de outro. Você é mortal. No mínimo, cara, você vai morrer. E se não for uma boa morte, como uma morte maravilhosa, é um infarto súbito, não é uma coisa gostosa demais. Seu cardiologista, meu cardiologista me ouvindo aqui, ó. Um infarto súbito, você está aqui andando e pá! Oi! Uau! Glória! Isso aqui é uma maravilha. Bem-aventurado é aquele que anda com o coração cheio de Deus e que tem um infarto súbito. Eu fico muito feliz com os que não infartam subitamente, aqueles que estão precisando pensar muito antes de partir, entendeu? Aí eu agradeço a Deus, o cara tem que ficar assim uns 2 anos na cama, vira para lá, vira para cá, quem sabe ele se quebranta, porque tem gente dura demais. Mas que vai te alcançar, vai. Eu já vi todos os santos partirem com dor, com gemido. A última que eu acompanhei de perto foi a minha mãezinha, que dizia: por favor, meu filho, fala para ele que está demorando muito, para ele vir me buscar logo, que eu não estou aguentando, está doendo demais. E olha, que aquela foi uma mulher que soube o que era dor a vida inteira. Quando ela começou a me dizer o dia inteiro: Caio Fábio, pede para ele vir me buscar logo, que eu não estou mais aguentando de dor.
E eu disse, mãe, faz parte. Ele está vindo. Mas talvez seja porque a gente esteja precisando assistir a tua dor. Talvez porque eu precise assistir a tua dor, ele ainda não veio te pegar. Porque essa talvez seja a tua última lição de mãe para mim. Seja mais uma vez me ensinar, no meio disso tudo ele ainda ria. Eu tenho isso gravado várias vezes. Cheio de lágrimas, Caio Fábio, fala para ele vir me pegar logo que eu não estou aguentando de dor. Eu disse, mãe, é assim mesmo. Ela dava risada, é assim mesmo. E aí eu comecei a dizer, é por mim que ele está demorando. Para eu ser treinado na sua paciência. Para eu aprender com o seu amor, com a sua coragem, com a sua força. Você está me ensinando a partir também. Por isso eu me alegro. Porque tudo que me fez bem, tudo que me ensinou mais, tudo que me fez mais forte, tudo que me fez mais dócil, tudo que me fez mais ensinável, tudo que me fez mais humano, tudo que me fez mais quebrantado, mais humilde, tudo que me fez melhor pai, tudo que me tem feito melhor marido, tudo que me tem feito melhor irmão, tudo que me tem feito melhor ser humano, aconteceu porque o melhor de mim foi trocado pela dor, e a dor foi transformada em consciência, em júbilo, em luz, em força, em esperança, em graça, em certeza eterna de vitória. Em nome de Jesus.